Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde. Então, nós vamos aí começar uma nova unidade, a unidade de número 6 do nosso livro didático. Então, é de suma importância que você, aluno, acompanhe as aulas. Qualquer dúvida que venha a surgir, pode enviar mensagem para o professor, que eu estarei aqui pronto para sanar as suas dúvidas, tudo bem? Então, pegue o seu material didático, seu livro, sua caneta e vamos aí para mais uma semana de estudo, para mais uma aula de história. Vamos lá? Olá, turma! Olá a todos! Tudo bem? Vamos então para mais aula de história. Hoje nós vamos iniciar a unidade de número 6 com o tema Brasil República Nova. Mas, professor, a gente falou sobre república já. Falamos sobre república, certo? Daquela transição da monarquia para a república. Só que aquela república que agora alguns historiadores também vão denominar de República Velha, é uma república muitas vezes apenas de nome, porque seu modus operandi é muito parecido com o do Império. Nós tivemos também certos problemas que vocês já com certeza estudaram, já absorveram, que era ali aqueles votos de cabresto, que eram aquelas fortes oligarquias que existiam, principalmente Minas Gerais e São Paulo. Lembra-se da alternância de poder da república chamada República Café com Leite? Ou seja, nós temos uma república um tanto quanto corrompida. Ah, mas quer dizer que agora com essa nova república tudo vai melhorar? Não é bem assim também. Eu acho que todo governo político tem os seus problemas, tem os seus momentos de altos e baixos. E se tratando do Brasil, não é diferente. Tudo bem? Mas esse surge aí, Brasil, uma república nova, que vai tentar romper laços com aquelas oligarquias que comandavam o país naquele momento. Oligarquia é essas formadas por cafeicultores e produtores lá de Minas Gerais, produtores de leite. Por isso que tinha o nome de República Café com Leite. Muitas vezes fazendo alianças, muitas vezes não deixando opositores subir ao cargo, talvez para aquele que ele foi eleito, porque já tinham os seus praticamente escolhido, aquela oligarquia se tornasse cada vez mais forte. Então, pois bem, Brasil Nova República é o nome do nosso novo, das nossas novas aulas, né? Nossas novas 3 aulas sobre Brasil Nova República. E aqui, logo no começo, nós temos aí um personagem importante desse momento, que é a pessoa de Getúlio Vargas. Nessa foto, mostra aqui Getúlio Vargas a caminho do Rio de Janeiro após o fim da Revolução de 30, ou seja, um evento bastante contundente para estudarmos neste momento. Revolução de 1930. Então vamos lá. Aqui embaixo ele diz o seguinte: Getúlio Vargas foi um político que chegou ao poder após liderar a Revolução de 1930. Ele permaneceu na presidência por 15 anos consecutivos. Interessante isso, né? Então aí fala para você, pesquise algumas informações a respeito desse personagem histórico brasileiro e anote no caderno as informações coletadas. Vale perguntar aos parentes, amigos mais velhos e os que conhecem a respeito do chamado pai dos pobres, porque nós temos o Getúlio Vargas desse momento e nós vamos ter um Getúlio Vargas também futuramente, na qual nós vamos também recordar um pouco mais sobre isso e saber por que nasceu esse nome denominado pai dos pobres. Certo? Então aí você pode pesquisar, você pode fazer anotação no seu caderno e também pode entrar em contato com o professor. Professor, isso procede, isso aconteceu de fato, e daquilo que tiver ao meu alcance nós vamos discutir, nós vamos debater juntos também. Vamos um pouco mais adiante. Aqui nós temos os objetivos.
dos nossos estudos, que é relacionar a crise política do café com a de leite de 1930, com a Revolução de 30, né? Crise do café com leite. Reconhecer as principais características do governo chamado governo provisório, analisar os fatores que levaram à Revolução Constitucionalista de 1932, compreender a importância do Código Eleitoral de 1932 também, destacando a participação das mulheres da política do período. Reconhecer as principais características do governo constitucional, relacionar o plano Corre ao estabelecimento do Estado Novo, relacionar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ou seja, nesse período nós vamos ter também o desenrolar da Segunda Guerra Mundial e vamos também relacionar a participação deste evento com o Brasil, né? A renúncia de Getúlio Vargas em 1945. Ou seja, vamos aí iniciar uma nova fase da nossa República Brasileira, que vai ter início em 1930 com uma revolução que vai colocar o fim da chamada política café com leite. Tudo bem? Aqui nós temos aqui a parte de organizar as ideias, é um exercício que você vai fazer posteriormente, que é traçada uma linha do tempo dos principais eventos que aconteceram, na qual você vai colocar aqui nesses espaços, mas isso você vai fazer depois, quando eu lá no final da aula passar para você, tudo bem? Então vamos prosseguir. A Revolução de 1930. O que será que foi essa Revolução de 1930? Em 1930 ocorreriam eleições para presidente do Brasil. De acordo com a política dos governadores, vocês estão lembrados da política dos governadores, na qual certo estado apoia um político para o governo federal e este também apoia para o político para o governo estadual? É bom que se lembre. Pois bem, de acordo com a política dos governadores, o Washington Luiz, representante político de São Paulo, teria de indicar um mineiro como seu sucessor. No entanto, a crise de 1929 afetou de forma direta os paulistas. Lembra-se da crise de 1929? A crise da quebra de bolsa de valores de Nova York? Então, é uma reação em cadeia que também atingiu aqui terras brasileiras, principalmente os cafeicultores do Oeste Paulista. Prosseguindo, estes ficaram temporariamente sem mercado consumidor para o café e também sem a possibilidade de fazer empréstimo no exterior para manutenção da política de valorização do produto. Então não tenho para onde correr. Eu estou com as mãos atadas aqui economicamente. Meu produto vai ficar aí um depósito, talvez estrague. O que eu vou fazer? Então há um grande momento de crise, de tensão dentro do território brasileiro. Temendo de que o mineiro não priorizasse a questão do café, o Washington Luiz quebrou o pacto entre os dois estados e indicou como candidato Júlio Prestes, também do Partido Republicano Paulista. Revoltados com a quebra do acordo, os mineiros romperam com os paulistas e, aliados com os políticos do Rio Grande do Sul, na Paraíba, e opositores paulistas, formaram uma aliança chamada Aliança Liberal. Então nós temos um rompimento que parte, a princípio, da quebra da Bolsa de Valores, que afeta diretamente os cafeicultores paulistas, e por sua vez vai mexer também naquela oligarquia política que estava totalmente fortificada, se é que vocês estão entendendo. Ou seja, o Washington Luiz vai ver que, olha, esse negócio não está dando muito bem, será que eles vão dar para trás? Então eu mesmo vou escolher aqui aquele que vai me suceder. Mas isso não é visto com bons olhos por aqueles que estão dentro dessa oligarquia, principalmente os mineiros. Quando eles avistam que o Washington Luiz vai escolher Júlio Prestes, que também é do Partido Republicano, mas é paulista, vão ficar aí totalmente revoltados. Que segunda, digamos assim, a linhagem que estava na lei de sucessão seria
o mineiro, né? Então, revoltados com a quebra de acordo, os mineiros vão romper também com esses paulistas e vão escolher alguém lá do Rio Grande do Sul e também criar alianças com Paraíba, parte do Nordeste e opositores que fazem aí oposição aos paulistas e vão formar a chamada Aliança Liberal. Pois bem, esse novo partido vai propor uma renovação política em cunho nacional e vai começar a defender a instituição do chamado voto secreto e também do voto feminino. Então vejo bem que são mudanças que vão aí deixar alguns de boca aberta. Voto secreto, coisas que não se ouviu, e também o voto feminino. O voto secreto, muitas vezes, isso fatalmente não ocorria. Era o voto aberto, nós tivemos muito bem. Já todas cartas marcadas, se você não votasse naquele candidato que você é obrigado a votar, você teria sérios problemas. Com voto secreto, como se diz, é secreto. Só aquela pessoa que votou é que de fato vai saber. Correto? E o voto feminino, né? O voto feminino que vai, claro, influenciar também na questão das escolhas de seus representantes. A regularização da legislação trabalhista e a anistia política, ponto que interessava especialmente aos chamados tenentistas. Para concorrer com Júlio Prestes, a oposição lançou o gaúcho chamado Getúlio Vargas como candidato à presidência e também o paraibano João Pessoa como vice na sua chapa. Então nós temos aí Júlio Prestes, candidato praticamente aí de São Paulo, e Getúlio Vargas escolhido pela parte mineira, que vai ser candidato à presidência e tendo como vice João Pessoa. Pois bem, nas eleições Júlio Prestes sai vencedor, então preste bem atenção nisso, sai vencedor. Esse fato logo vai fazer o quê? Desagradar a opinião pública e vai levar os integrantes da Aliança Liberal a acusar de mais uma fraude eleitoral. A situação só vai piorar, vai ficar ainda cada vez mais tensa quando em julho de 1930, João Pessoa, governador então da Paraíba e candidato também a vice-presidente, vai ser assassinado. Então, as tensões, ela praticamente se esperam apenas uma fagulha para começar a Revolução de 1930. Lembram bem, Júlio Prestes sai como presidente, mas nós vamos ter aí um golpe de Estado, mais um golpe no Brasil, um golpe da chamada Nova República. Vamos adiante. A Rádio Cruzeiro ela vai anunciar esse assassinato, este evento que vai acontecer. Aí no livro de vocês podem acompanhar essa notícia, né? Recife, 26, urgentíssimo, senhor João Pessoa, presidente da Paraíba, no caso governador, que chegava hoje de manhã a esta capital, foi assassinado em plena rua Nova Confeitaria Glória pelo João Duarte Dantas, seu desafeto e chefe político de Teixeira Queiroz, ou seja, uma coisa assim, não está muito bem aqui visível para nós lermos. Mas esse assassinato foi noticiado nos jornais e anunciado principalmente nas rádios de todos os países. O telegrama com a notícia foi enviado a Oswaldo Aranha, um político integrante da chamada Aliança Liberal, e o crime teria ocorrido por questões pessoais, sem, claro, a conotação política. No entanto, os membros da Aliança Liberal, sim, vão levar e dizer que é de cunho político, sim, esse acontecimento. Isso é comoção nacional, vai gerar uma grande comoção nacional que vai desencadear na Revolução de 1930. No dia 3 de outubro, então, iniciaram os famosos levantes militares comandados pelos tenentes do estado do Rio Grande do Sul, de Paraíba e também parte de Minas Gerais. O Rio de Janeiro logo aderiu ao movimento. Washington Luiz, por sua vez, presidente ainda no poder,
mas totalmente enfraquecido com tudo que está acontecendo, vai ser deposto e um governo provisório formado. É o golpe ali de 1930 também. Causas políticas, causas pessoais, ninguém sabe, só sabe que se desencadeou também uma revolução para a causa mais política do que uma causa pessoal, como dizia aí o assassinato de João Pessoa. Mais adiante, na página 18, vamos dar continuidade. Depois eu vou mostrar alguns resumos disso tudo que foi falado hoje e você pode aí fazer suas anotações. Pois bem, Getúlio Vargas foi considerado o chefe do movimento e vai assumir o controle do governo. Entre as suas promessas estavam a reorganização da economia, que estava ali totalmente fragilizada, principalmente pela crise do café, gerada a partir da crise de 1929 dos Estados Unidos. A convocação de uma Assembleia Constituinte, nós vamos ter uma convocação para uma nova Assembleia Constituinte, para o quê? Para uma nova Constituição brasileira. A realização de eleições para a escolha do presidente da República. Vargas, então, vai acenar com uma permanência breve no poder, apenas com o objetivo aí de organizar um novo governo. É por isso que é chamado o governo provisório, um governo que vai articular para que novas eleições sejam formadas e um novo presidente possa tomar posse posteriormente. Bem, esse governo provisório, vamos ver como é que funcionava esse governo provisório. Logo, claro, o primeiro desafio de Getúlio vai ser a famosa crise do café, que era o nosso principal produto de exportação na nossa economia. Se antes estava sofrendo sucessivas quedas do preço no mercado internacional, esse produto passou a não valer quase nada. E claro, para piorar ainda mais a situação, praticamente 73% das safras nacionais eram compradas pelos Estados Unidos. Este país que, por sua vez, estava vivendo uma das suas piores crises mundiais. Então, a fim de solucionar toda essa crise que estava acontecendo, de modo particular na fase cafeeira, Vargas vai decretar que em 1931, do Conselho Nacional do Café, tal conselho determinou a compra do produto excedente e a queima de milhares de sacas com o objetivo de diminuir a quantidade de café e assim elevar o preço da saca. Getúlio Vargas ainda estimulou a policultura e a industrialização. Ou seja, parte do governo vai comprar uma parte dessas sacas de café e a outra vão ser o quê? Ser queimadas, isso mesmo, vão ser queimadas sacas de café para que a população possa comprar, possa haver concorrência aí no mercado e elevação também dos seus preços. Aqui a Vargas ainda estimulou a policultura e a industrialização. Isso é importante porque o Brasil é visto como um ato de monocultura, apenas de produto só. Com a base da policultura, nós vamos ter uma diversificação de produtos, principalmente para exportação. Também teve no início do seu governo, em 1930, Vargas tentou conciliar interesses de diferentes grupos políticos. Os tenentes representantes das classes médias urbanas que haviam apoiado no golpe de 1930, Brasil, terra do golpe, os membros da oligarquia rural do café que haviam sido destituída do poder, mas que controlavam a atividade econômica mais importante do país, ou seja, Getúlio Vargas está tentando articular-se com todos os lados possíveis para assim governar de maneira, digamos, mais tranquila, sem divergência entre as partes ali envolvidas. Getúlio Vargas ainda se preocupou com o operariado, um grupo que se consolidava no cenário político nacional. Nesse sentido, vai criar em 1930 o famoso Ministério do Trabalho, da Indústria e também do Comércio. Esse órgão tinha como missão regulamentar a legislação trabalhista do país e, claro, ao mesmo tempo, manter os trabalhadores sob controle do Estado
evitando que seus protestos contribuíssem para desestabilizar o governo. Então, essa criação do ministério não é apenas porque ele está aí a cuidar dessa parte do proletariado, do operariado, mas uma maneira de manter os trabalhadores sob o controle do Estado, de maneira organizada, para que protestos não contribuíssem para a destabilização do governo, correto? Para que este não pudesse deixar o governo ainda com mais tensões do que já tinham. Então, com o intuito de eliminar a oposição ao seu governo, destituiu os governadores estaduais e também nomeou tenentes interventores que apoiavam a Revolução de 30. Ao ser questionado a respeito da ilegitimidade de seu ato, Vargas respondeu que essa revolução não reconhecia direitos adquiridos. Quem eram esses interventores? Eram nomeados para a administração dos estados. É um cargo semelhante ao que conhecemos atualmente como governador. Entretanto, não eram eleitos pela população, mas a pessoa da confiança do governo federal indicada por eles, ou seja, há uma aparelhação do Estado. Uma maneira também de manter controle de todos os estados. Ninguém pode criticá-lo. Veja só como este governo também, nós estudamos sobre os governos totalitários, autoritários. Então veja só como articula-se bem Getúlio Vargas neste momento. Mas começando a aparelhar, ninguém pode criticar, ninguém pode aí ir de contra ao seu governo. Mas ele está fazendo isso de maneira repressiva? Não. De forma devagar e bem progressiva. Correto? Vamos ver um pouco mais ainda sobre isso. Bem, se não ficou bem claro as causas da Revolução de 1930, eu trouxe para vocês esse slide na qual vocês podem tomar nota aí e colocar no caderno algumas causas dessa Revolução de 30. As principais causas: os movimentos tenentistas de contestação à República, oligarcas, as transformações socioeconômicas que originaram grupos de oposição ao predomínio da oligarquia cafeeira, a crise lá de 1929, tendo como base a superprodução do café do Brasil, a recusa dos auxílios dos cafeicultores e a política de estabilização. O rompimento da política café com leite, isso é primordial para que isso aconteça. Nas eleições de 30, São Paulo e Minas Gerais vão romper aí, como eu já falei, devido à escolha do presidente Washington Luiz, que vai indicar Júlio Prestes, também paulistas, e na linha sucessória deveria ser o mineiro para essa oligarquia. O modelo fraudulento das eleições, a formação de uma aliança liberal, alianças entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e também parte de oposições, chapa Getúlio Vargas e João Pessoas, este outro assassinado em seu território, derrota nas urnas, o assassinato de João Pessoa de julho de 1930, 3 de outubro vai eclodir praticamente a revolta no Rio Grande do Sul, no dia seguinte, Nordeste, com tropa das milícias e também tropa aí dos coronéis. Adesão de várias tropas do exército, vai acontecer a famosa fuga dos governadores, façamos a revolução antes que o povo faça. Deposição do Washington em 24 de outubro. 24 de outubro, pelo alto escalão das Forças Armadas, ou seja, mais um golpe de Estado que te lembra a deposição pelas Forças Armadas, lembra a destituição de Dom Pedro II pelos militares também naquela época. Poder de Getúlio Vargas, que vai começar uma certa organização política de maneira provisória, para assim termos novas eleições, vai criar a lei orgânica que vai estabelecer plenos poderes a Vargas, os órgãos legislativos vão ser extintos até a elaboração de uma nova Constituição do país. Desta forma, Vargas exerce o poder executivo e também o legislativo e começa a nomear interventores federais. Então, é importante aqui compreender resquícios de poderes autoritários e totalitários.
Ah, mas professor, ele está organizando ali do poder. Bem, uma organização que dura um pouco mais de 4 anos, que vai extinguir praticamente uma legislação já em vigor, que vai tentar uma elaboração de uma nova Constituição para o país e vai exercer o poder pelo poder. É ele que nomeia quem ele quer. Se eu, como governador, vou nomear pessoas de minha confiança, é porque sei que não serei traído. Uma maneira também de manter-me no cargo. Uma maneira também de manter-me controle sobre o Estado. Estado de compromisso, Vargas como intermediador dos interesses dos vários grupos que atuavam na esfera política, cafeicultores, agricultores, atendimento dos grandes cafeicultores pelo governo através do Conselho Nacional do Café, criação de 2 novos ministérios, Trabalho, Indústria e Comércio, que vai implantar uma ampla legislação trabalhista para defender e controlar também o trabalhador e o da educação e também o da saúde. A chamada Lei dos 2/3, empresas de origem estrangeira eram obrigadas a ter pelo menos 2/3 de trabalhadores brasileiros, isso é importante. Lei da sindicalização, delineamento da política trabalhista de vaga rumo ao desenvolvimento da indústria. Anteprojeto da lei do salário mínimo implantado apenas no Estado Novo. Então, grande parte desses projetos vão dar o título a Getúlio Vargas chamada Pai dos Pobres. Ou seja, são muitas, assim, atribuições que vai fazer em prol daqueles que mais necessitam. Mas lembre-se, nunca aparecer também, ele era bonzinho. Não é bem assim, também para manter um certo controle do seu governo. Anteprojeto da lei do salário mínimo implantada pela implementação do trabalho feminino regularizado, assim como o trabalho de menores e o trabalho noturno, e instituição da carteira de trabalho de valor idêntico ao RG, jornada fixada em 8 horas, com descansos semanais e férias anuais, já estabelecida em 1926, mas não cumprindo. Ou seja, você já tinha certas coisas ser estabelecido na chamada República Velha, mas que estavam apenas no papel e de nunca lá saíram. Demora a reconstitucionalizar o país, a nomeação de um interventor pernambucano para o governo do estado, o famoso João Alberto, tentativa da oligarquia cafeeira retomar o poder político. Não pense que aquela oligarquia que ficou para trás vai deixar tudo por isso mesmo. Vai ter apoio das camadas médias e também, principalmente da área urbana. E em maio de 32, em uma manifestação contra Getúlio, resultou na morte de 4 manifestantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Iniciou-se então a radicalização do movimento, sendo que o MMDC passou a ser o símbolo deste movimento marcado pela luta armada. Em 9 de julho vai irromper-se em São Paulo a Revolução, com apoio de Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco, e também outros aliados. Ouro para o bem de São Paulo. Procura levantar fundos para a revolta. Vargas vai começar a fechar as fronteiras de São Paulo e dessa maneira sufocar as comunicações, bloqueando o abastecimento. 3 meses de luta armada e uma pequena guerra de trincheiras. Nomeação de Armando Oliveira como interventor civil paulista e a aceleração do processo de redemocratização, realizando as eleições para uma Assembleia Constituinte. Então, se você pensa que o Brasil não fez uma guerra, nós temos aí a Revolução de 1930. Dentro do nosso próprio território, brigas do poder, talvez pelo poder, que envolve aí todas as esferas da sociedade. Então, hoje nós vamos parar por aqui. Vou passar para a tela seguinte. Nós vamos ver os exercícios propostos que ficarão para a nossa próxima aula. E desde já também agradeço a atenção de todos. Vamos lá para a próxima tela. Pois bem, chegando aqui nós temos na parte de organize as ideias, página 16, você vai fazer a página 16.
do seu livro didático. E no livro de atividades, na página 11 e 12, você vai desenvolver, você vai fazer as atividades que estão nessas seguintes páginas, 11 e 12 do livro de atividades. Lembrando que isso tudo é para que você mantenha o seu livro organizado, atualizado, para que dessa maneira, quando chegar ao fim do bimestre, você possa estar aí com a sua nota totalmente completa, correto? Então, desde já, vos agradeço a atenção, tenham todos uma ótima semana de estudos, fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir, correto? Um grande abraço a todos.